Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom? Vamos para uma série de vídeos de correção de exercícios, ok? São os exercícios da página 72 e eu vou fazer esse vídeo em duas partes para ele não ficar tão longo, tá? Então, nesse primeiro vídeo eu vou corrigir alguns exercícios e no segundo vídeo eu vou corrigir o restante, tá? Lembrando que para fazer esses exercícios vocês têm que ler, né, mais uma vez, ler a teoria do livro, ok? Contida nas páginas do livro e nas aulas teóricas e nos vídeos que eu postei, ok? Vamos lá. Então, primeiro exercício, ele dá algumas afirmações e nós temos que analisar quais são verdadeiras e quais são falsas. Nos condutores iônicos, as partículas eletrizadas em movimento são íons, enquanto nos condutores eletrônicos essas partículas são elétrons livres. Bom, analisando esse item, lá no texto teórico, nós vimos que essa afirmação é verdadeira, porque os condutores iônicos são aqueles que ocorrem em meios, em soluções aquosas de sais, ácidos e bases, tá? E essa movimentação que existe ali dentro é sim de íons, tanto positivos quanto negativos. E nos condutores eletrônicos nós temos a movimentação dos elétrons, ok? Então o item 1 é verdadeiro. Item 2, afirmação 2. As partículas eletrizadas em movimento, ou seja, cargas elétricas, constituem os elétrons livres no condutor metálico. Verdade, tá? A corrente elétrica ela só existe por causa da movimentação dos elétrons livres, ok? Em condutores metálicos, tá? Em soluções aquosas, isso ocorre com os íons. Mas como nós temos um condutor metálico, quem faz a transmissão de corrente elétrica são os elétrons livres. Então, item 2, verdadeiro. Item 3. A corrente elétrica em um condutor metálico se deve ao movimento de elétrons livres no mesmo sentido do campo elétrico estabelecido. Nesse item a gente vai ter que dividir ele em duas partes. Então, quando a gente fala a corrente elétrica em um condutor metálico se deve ao movimento dos elétrons livres, isso é verdade. Porém, ele ocorre no sentido oposto ao do campo elétrico. Então, vamos relembrar uma coisinha aqui antes. Então, aqui eu tenho corpo positivo, um corpo negativo. O sentido do campo elétrico sempre vai ocorrer do positivo para o negativo, ok? Então, o sentido convencional do campo elétrico é do positivo para o negativo. E o mesmo ocorre quando você passa a corrente elétrica dentro de um condutor metálico. O campo elétrico vai do sentido positivo para o negativo. Porém, os elétrons livres eles vão fazer o caminho oposto, eles vão fazer o caminho contrário. Tá? Então aqui estão os elétrons, eles vão andar no sentido oposto, no sentido convencional do campo elétrico. Então, esse item aqui, ele diz que os elétrons livres vão andar no mesmo sentido do campo elétrico. Opa, isso aqui é falso. Ok? Então, o item 3, tá? O item 3, ele é falso. Ok? Porque os elétrons eles vão caminhar no sentido oposto do sentido convencional do campo elétrico. E aqui o item diz que não. Tá? Item 4. O sentido adotado para a corrente elétrica num condutor é o mesmo do movimento dos prótons. Opa, parou aí. Tá? Quem se movimenta no condutor metálico não são os prótons, são os elétrons. Então aqui ele já diz, já de cara, que o sentido adotado para a corrente elétrica no condutor é o mesmo movimento dos prótons. Opa, próton não se movimenta. Quem se movimenta são os elétrons livres. Então o item 4 é falso. Ok? 5. Pilhas e baterias de automóveis são exemplos de fontes de corrente contínua. Verdade. Tá? Corrente contínua ocorre, tá, em pilhas e baterias, diferente da corrente alternada, que é aquela corrente produzida nas hidroelétricas e é que chega nas nossas tomadas, ok? Então, corrente contínua, não existe variação da corrente, ou seja, ela é sempre constante, e a corrente alternada, ela vai variar o valor da corrente elétrica numa frequência determinada, ok? E o item 6, a corrente alternada muda de intensidade e sentido. Isso é verdade. A corrente elétrica alternada ela vai mudar o valor da corrente elétrica com o passar do tempo e
vai também mudar o sentido. Por isso que ela é alternada. Ora ela vai da esquerda para a direita, ora da direita para a esquerda, a movimentação dos elétrons. Isso é verdade. Porém, ele diz o seguinte, porque sua frequência é indefinida. Opa, não. A frequência da corrente alternada ela é estabelecida entre 50 e 60 Hz. Então, a corrente alternada, essa mudança, essa variação de corrente, ela vai ocorrer sempre na faixa de 50 a 60 Hz. Então, o item 6 é falso. Ok? Todos esses itens dessas afirmações estão lá no texto. Então, seria sempre bom dar uma olhadinha no texto sempre. Ok? A parte teórica. A questão 2, a corrente contínua de intensidade igual a 2 amperes atravessa um condutor durante 5 minutos. Vamos anotar os dados. Então, nós temos o valor da corrente elétrica, que é de 2 amperes, e temos o tempo, que é de 5 minutos. Ok? Beleza? Bom, 5 minutos eu não posso utilizar, vou transformar. 5 minutos vão ser 300 segundos. Ok? E ele também dá o valor da carga elementar, que é de 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. Ok? E o que ele pede nesse exercício? Ele pede a quantidade de elétrons. Tá? Então ele quer saber o valor de N. Bom, ele quer a quantidade de elétrons que passam aonde? Que passam na seção transversal. O que seria então a seção transversal? A seção transversal seria uma porta, ok? E a gente conta todos os elétrons que estão passando. E isso é a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é o número de elétrons que passa por essa porta num determinado intervalo de tempo. Ok? Então nós temos aqui a seção transversal e queremos saber quantos elétrons estão passando em 5 minutos, ou seja, 300 segundos. Então, para eu calcular a intensidade da corrente elétrica, I é a carga sobre tempo. Ok? Bom, a carga é a quantização de carga. Então, nós temos N vezes D sobre T. Ok? Bom, podemos substituir todo mundo aqui. Então, temos 2 igual 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes N sobre o tempo, que é 300. Bom, modificando todo mundo de posição, né, fazendo as operações, temos que N é igual. Vou colocar 60 vezes 10, que é a mesma coisa que 2 vezes 300, que dá 600. É só para facilitar. E 1,6 10 a menos 19, eu vou colocar 16 vezes 10 a menos 20. Andei com a vírgula, diminuí a casa aqui, para facilitar. 60 divididos por 16, 3,75 vezes 10. Aqui é 10 elevado a 1, então vou ter 10 a 21 elétrons. Ok? Então, quantos elétrons passam por 5 minutos nessa seção transversal? 3,75, 10 a 21 elétrons. Ok, meninos? Então, eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar tão longo e vou fazer um segundo vídeo com os outros exercícios, ok? Um abraço e bons estudos. Tchau!